Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então hoje é Sri Bhaktaloka do Sri Bhaktivinoda Thakur, né? Está continuando Niyama, os processos de Niyama, né? Niyamagraha. Então a fé é a qualificação para Bhakti. Bom, sendo assim, para o devoto ocupado em Bhakti, o qual com a mente fixa em mim, né? O cultivo do conhecimento e renúncia geralmente ele não é benéfico para o Bhakti. É um verso para o Bhakti, né? 11.20.31. Quando o apego por Jnana e Vairagya são removidos do coração, a ação do Bhakti pode se manifestar apropriadamente. O templo de Krishna Prema é estabelecido no próprio topo de Goloka Vrindavana, superando os níveis, né? Desse universo material, né? Steps, né? Nível, né? Passos, né? Passos. Etapas desse universo material. 14 mundos feitos de Karma Kanda, né? Isso aqui tem Karma Kanda, perfuram perfuram as etapas de Jnana Kanda e na forma do Viraja e Brahman. Uma pessoa aparece no topo de Vaikunta, gradualmente abandonando práticas de Karma e Jnana, as quais são etapas. A pessoa alcança a qualificação para o Bhakti. Superando as etapas do Bhakti, uma pessoa se vê, né, à porta do templo do Prema. O Niyama para a pessoa a qual tem ascendido a esse estágio do Bhakti é fé. Quando a fé, pela força da adoração, sob o refúgio dos devotos seguros, destroem os anartas, o Bhakti manifesta como um estágio de nishta, superando vários estágios, como anarta, assim como os anartas, né? À medida que os anartas são destruídos, né? De nishta, Ruchi se manifesta. De Ruchi, a Shakti se manifesta. De Ashakti, Bhava se manifesta. Bhava na forma de Rati se torna raça pela combinação dos ingredientes. Para o nível... Então, para a posição que Atma se torna purificada, por escutar e cantar as minhas glórias, né? A pessoa é capaz de perceber minha real forma e qualidades e experimentar suas doçuras. Assim como o olho, quando untado com um unguento especial, é capaz de ver excelentes objetos, né? Então, chamado Bhagavad 11.14.26. Né? Bom, em Sadhana Bhakti, a fé, Nishta, Ruchi e a Shakti são de 4 estágios. Né? São os 4 estágios.
Superando esses 4 estágios, essas etapas, né, uma pessoa se torna situado no estágio de Bhava, a porta do Prema. Quando uma pessoa se situa num estágio levemente, né, Então, voltando atrás aqui, que a gente cometeu um erro. Em vários estágios, com diferentes graus de fé, existe uma leve... um pouco de niyamas. Né? Quando a pessoa se coloca no estágio de um estágio, ela deixa um estágio para o outro, né? Então ela vai experimentar o próximo estágio, ele mantém as regras, né, dos estágios prévios, né, e respeita as regras do estágio posterior. Né? Pessoas que não fazem isso não alcançam, não abandonam as regras do estágio prévio, se tornam atadas pelas correntes das regras prévias e não podem chegar ao próximo estágio. Né? Todas as regras aceitas para cada estágio no caminho do Bhakti são incluídas dentro de uma regra geral primária. Essa regra geral, o niyama, é descrito no Padma Purana. Ele está ao verso. A pessoa deveria sempre relembrar Vishnu, nunca esquecê-lo. Todas as injunções e proibições são dependentes desses 2 princípios. Mas também, frequentemente, é necessário relembrar Krishna. É sempre necessário relembrar Krishna. Essa é a fundação de Vidi. Todas as regras dessa fundação, ou seja, dessa base, todas as de Vidi, né, todas as regras das escrituras aparecem, né, surgem daí. Dessa fundação, dessa fundação Nisheda, né, aparece todas as regras de proibição. Né? Vocês lembram que era Nisheda e Vidi, né? Sim, né? Injunções e proibições. Né? Tá. Então, se alguém se lembra dessa regra fundamental, o sadhana, no momento progressivo, de forma progressiva, ele abandona, ou seja, ele alcança a estabilidade nas regras prévias. Né? Tendo como o suporte a regra posterior, né? Se apoiando na regra posterior. Se uma pessoa não faz isso, ele se torna contaminado por falta de niyamagraha e ele não será capaz de progredir. Né? O sadhana poderia relembrar isso em todos os momentos. Né? Bom, no Hari Bhakti Vilasa existe uma instrução, né, a respeito desse assunto. Né? As atividades descritas são principalmente para chefes de família ricos, né, devotos, né, chefes de famílias ricos, não para as grandes almas que têm renunciado ao mundo. Né? É que o Hari Bhakti Vilasa é o nosso Smriti, né, Smriti Shastra. Né? Ele então, todas as regras e regulações estão lá. Entende? Então, ele está falando que a maioria dessas regras é para os chefes de família. Né? Podem fazer isso. Né? Renunciantes assim, não vão conseguir fazer. Né? Bom, a primeira característica da pessoa que tem alcançado fé é se render aos pés de lótus de Krishna. Isso é de 2 tipos. Né? Para o chefe de família e para o renunciante. As regras ou niyamas
no estado do qual se observa, que pode ser observado pelo chefe de família, são compilados no Hari Bhakti Vilas, né? Todos os vratas, tais como Shiva Chaturasi, são recordados nessa obra, junto dessas regras, as quais são apropriadas para o renunciante, deveria ser observada pelo renunciante, o qual se rendeu aos pés de Lord Krishna. Bom, o chefe de família e o renunciante progride em sadhana. Eles se tornam completamente rendidos, né? Se progride em sadhana. Então, suas regras se tornam levemente diferentes, né? Uma pessoa fica, aí citam um verso do Bhagavatam, né? Uma pessoa fixa em guiana e desapegada dos objetos externos, ou os meus devotos, os quais são desapegados, mesmo dos desejos de liberação, ambos deveriam rejeitar os deveres do ashram, baseado em rituais externos ou parafernália, e conduzir eles mesmos além do âmbito das regras. Quando uma pessoa se torna completamente rendida aos pés do Lord Krishna, então, devoção é espontaneamente estabelecida em seu coração. Então, qual a necessidade de observar vratas ou regras que simplesmente destrói o Bhakti, né? Nesse caso, bom, os devotos completamente dedicados, que veem tudo de uma forma equânime, né? E os quais têm alcançado o Senhor, que é superior a Prakriti, eles não têm as gunas, né? As quais aparecem das qualidades, como qualidades, né, boas ou más. Ou seja, eles não sofrem na influência das gunas, né? Aqueles que têm completamente se rendido geralmente se ocupam em Kirtana e Shmarana com grande afeição pelo Senhor. Eles não têm nenhum gosto por ações prescritas para as pessoas de baixa qualificação. Algumas vezes, pela sua própria vontade, por sua vontade, eles se ocupam em todas as atividades diárias, deveres diários, né? Eles não são atados, né, presos pelas regras de Niyamagraha. Isso é descrito no Padeshambrita, no verso 8. Né? Então, a glória da rendição completa foi descrito. Isso é no Hari Bhakti Vilas, né? Bom, essa glória ela não é diminuída se eles não praticam, né, várias ações, né? O significado é esse. Os grandes devotos situados no nível elevado observam as regras dos estágios inferiores simplesmente pela sua vontade própria, né? Liberdade própria. Essas qualificações pragyanas se ocupam... Aqueles que estão qualificados para Guiana se ocupam em Varnashma Dharma por sua própria vontade, não devido à obrigação de seguir essa regra. Claro, porque eles já abandonaram, né? Um Guiana ele não está muito apegado às regras, mas ele pode seguir isso também, né? Ele pode seguir as regras do Varnashma. A pessoa que é qualificada para o Bhakti observa por sua própria vontade, por alguma razão, todas as regras para as pessoas qualificadas para Karma ou Jnana. Apesar que eles não são obrigados a seguir os vidyas ou nishedas desses caminhos, eles fazem isso pelo seu próprio desejo. Similarmente, as pessoas qualificadas para o Bhakti mais elevado, o devoto completamente se rende
um devoto completamente rendido, apesar que ele observa todas as regras de karma guiana e o sadhana ordinário do sadhana bhakti ordinário, ele não tem niyamagraha, né? Independentemente, ele está ocupado em bhajana puro, abandonando niyamagraha. O sadhana bhakti segue as regras de acordo com a sua inclinação espontânea. Isso produz auspiciosidade nele, né? O ensinamento então se explica, né? Seguindo os niyamas da qualificação, de acordo com a qualificação pessoal, o sadhaka alcança o estágio mais elevado, o resultado dos niyamas, né? Então ele não está apegado aos niyamas prévios. O sadhaka sempre relembra esses ensinamentos, progride através desses estágios enquanto tem como objetivo o bhajana, consistindo de Smarana e Kirtana por Krishna. Bom, então, continuando, o glossário saiu, hoje é Acharya. Bom, primeiro significa uma pessoa que conhece os significados confidenciais dos Shastras, né? O significado ele ocupa outros, né, em Sadachara, que é como comportamento apropriado, né? A canção de Srila Vishwanath Thakur, né? Que cada um dos meus milhões de ouvidos seja acompanhado por milhões de olhos, que cada um desses olhos seja acompanhado por milhões de corações, que esses milhões de corações sejam acompanhados por milhões de línguas. Então esses milhões de ouvidos irão perpetuamente ouvir as glórias do oceano da sua beleza, esses milhões de olhos irão perpetuamente receber darshana dessa beleza, esses milhões de corações irão perpetuamente abraçá-la, e esses bilhões de línguas irão beber incessantemente seu néctar. Agora uma frase de Sri Maharaj. A atitude desejável deve ser: se sou escolhido desde cima, então servirei como escolhido, e isso também somente pelo interesse daqueles que me escolheram. E a frase, a filosofando, imitação é suicídio, né? Emerson. Okay. Agora os versos aí. O verso, a gente está na segunda linha, né? Atma Janir Nat Shankaraha. Então, Atma Janir Brahma nasceu, né? Essa de onde Brahma nasce. É de Brahma, falando de Brahma, que nasceu do meu próprio corpo, que Krishna está falando. Na é não e Shankara é Shiva. Os versinhos para decorar: Krishna Prite Bhogatyaga, famoso, Jejatamam Prapadyante, então Statavya Bhajamyaham, esse verso, e o outro é Shavasa Idam Sarvam, dos Ishupanishad.